Sejam bem-vindos ou boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação. Mais um podcast para vocês e hoje um podcast diferente, um podcast ao vivo no canal do YouTube. Para quem está no Instagram, corre lá para o YouTube que lá você vai conseguir fazer as suas perguntas. Faça ao vivo ali. E hoje um assunto muito importante, atividade esportiva na infância e adolescência. A gente tem um estudo da metodologia Gustavo Borges, que entrevistaram mais de 300 academias e perceberam que quando a criança sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% dessas crianças. Foram mais de 30 mil crianças que deixaram de nadar. Então, se você tem dúvidas sobre essa transição da infância para a adolescência, agora é a hora e eu estou trazendo um especialista no assunto que estará com a gente no 19º Encontro de Técnicos e Professores em Indaiatuba, do dia 21 ao dia 23 de fevereiro, esse final de semana agora. Trago ele, Emilson Colantônio. Muito obrigado pela presença, Emilson. Muito obrigado, Renato. Eu agradeço, é uma honra estar com vocês, né, e compartilhar conhecimento nessa manhã, né, de segunda-feira, ou para quem for, né, ver outro dia, nessa tarde ou nessa noite, enfim. Mas muito obrigado aí pelo convite. E antes de a gente iniciar esse papo, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem aqui a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não é voluntário Sobrasa, acesse sobrasa.org, seja voluntário assim como eu sou e leve projetos para a gente diminuir o número de casos de afogamento na sua região. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos os cursos com certificados para você que precisa de horas complementares. Tem cursos gratuitos, cursos pagos lá na plataforma, plataforma educar.net, acesse lá. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento da evolução do seu aluno, faça avaliações aeróbica, anaeróbica, pedagógicas, envie vídeo, faça chamada, tenha os dados do seu aluno na palma da sua mão e agregue valor para a sua aula, seja de personal ou em academia. A Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula para infantil, adolescente, adulto, entre outros. Então, chegue na borda da piscina já com o seu plano de aula pronto. Você que está sem tempo de planejar, a gente te auxilia. E o 19º Encontro de Técnicos que está chegando, com apoio ali da Federação, da Mormai, da Espido, entre outros. Mas vamos deixar de papo, Emilson, vamos aí pelo que interessa. E conta pra gente quais são os principais benefícios físicos, cognitivos e emocionais da prática esportiva, tanto na infância quanto na adolescência. Então, é uma coisa bem conhecida, né, da literatura, de maneira geral, é que qualquer atividade física ou esportiva, né, ela vai trazer, né, benefícios para a saúde, né, não só saúde física, por exemplo, fortalecimento muscular, né, mas também, como você falou, nos aspectos cognitivos. Então, vamos pensar aí na concentração, capacidade de concentração, por exemplo, foco, né? Então, os jovens, as crianças bem orientadas, devem ter minimamente algum foco. Isso é muito legal desde cedo, né? Você ter esse controle, né? Além da questão da memória, né? Então, o exercício físico, de maneira geral, ele vai criando uma memória no próprio organismo, uma memória muscular, né? A memória sobre as vivências, a memória sobre os aprendizados e tudo mais, né? E aí a gente pensa também na questão mental, né? Então a gente tem se falado muito em saúde mental e o envolvimento com o esporte, principalmente, né, vai trazer uma diminuição, né, uma prevenção, podemos até chamar assim, da própria depressão ou de ansiedade, que é muito comum hoje na sociedade, até em jovens, coisa que antigamente se falava só mais relacionado a adultos ou até pessoas mais velhas, né? Mas isso hoje tem sido visto também internacionalmente em crianças e jovens. E com tudo isso, de maneira geral, vai reduzir, né, o estresse dessa criança, desse jovem, e vai aumentar a autoestima, né? Além disso, a gente pode também relacionar ou fazer algum tipo de paralelo
com as oportunidades que as crianças vão ter, né, de explorar a própria criatividade, né, a sua criatividade interpessoal, né, manifestando mais a sua própria individualidade. Então isso é muito legal, né, desde as idades mais tenras, né, e que, lógico, de maneira geral, a gente sabe que o nível de atividade física mais aumentado vai contribuir com o perfil nos aspectos metabólicos, então, por exemplo, níveis lipídicos, né, ou metabólicos de maneira geral, e com isso, né, de certa forma, trazendo uma redução aí da obesidade ou sobrepeso, que é outro aspecto também muito comum hoje em crianças e jovens, coisa que antigamente a gente também não via, né. Então, isso pode, de maneira geral, também a gente estabelecer aqui que, se isso acontecer de maneira salutar, né, poderia ser uma projeção, vamos dizer, de um adulto mais saudável, de um adulto que tem um conhecimento mais pessoal sobre aquilo que para ele faz bem na sua saúde de maneira geral. Então, vários benefícios aí pelo estresse, pela obesidade, vários pontos importantes que você comentou. Além disso, a gente sabe que a importância de crescer um adulto ativo, a cada 2 mortes, uma poderia ser salva com a prática regular de exercício físico, 150 minutos semanais, como a Organização Mundial da Saúde preconiza. Só que a gente tem 47% da população sedentária, segundo o IBGE, então a importância de criar adultos ativos. Mas eu queria que você comentasse agora, Emilson, quais são as principais diferenças entre o treinamento para crianças e adolescentes e como adaptar os exercícios em cada fase, porque a gente sabe que cada um tem que ter sua característica bem pré-determinada. Então, assim, a premissa, né, importante, o principal que a gente pode começar a falar a respeito disso é a questão de que nós, profissionais, ou, né, professores, técnicos, tal, instrutores, no caso da natação, mas em qualquer esporte, né, ter bem claro uma frase muito famosa, né, mas que a gente sempre tem que lembrar, né, a criança não é uma miniatura de adulto, né, então a gente precisa colocar isso assim como uma linha de frente, né, e poder entender que o processo, né, de crescimento corporal, ele não é um fenômeno uniforme, ou seja, ele não vai acontecer da mesma forma em todas as fases, de forma exatamente igual, né? Então, tem toda uma questão da individualidade biológica que deve ser levada em consideração. As proporções corporais, elas também vão ocorrer ao longo do crescimento e desenvolvimento de forma individual. Então, é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, assim como os próprios sistemas orgânicos, né? Sempre lembrando da questão da individualidade biológica. Então, ao longo desse crescimento e desenvolvimento, vai haver um desenvolvimento infanto-juvenil único para cada pessoa. Então, esse é um ponto importante de começar a comentar esse tema que você levantou, né? E aí que a gente pode pensar em relação à prática das atividades esportivas, né? Então, elas têm características, né, para cada período etário, e a gente tem que respeitar isso, né? Então, de maneira geral, por exemplo, eu falei das proporções corporais, né? A parte biomecânica vai ser diretamente influenciada. Se uma criança tem um desenvolvimento, por exemplo, de estatura super diferente de uma outra, os aspectos biomecânicos de cada uma vai ser diferente, e cabe a gente perceber essas coisas e poder atuar durante as atividades motoras, né? Se eu pensar, por exemplo, nas vias energéticas, né, levar em consideração aí as vias energéticas e, consequentemente, as zonas de intensidade de treinamento, se uma criança já está envolvida aí no processo de treinamento, eu tenho que pensar como lidar com essas vias energéticas e como lidar, consequentemente, com o treinamento nas zonas de intensidade, né? Então, assim, de forma geral, né, vou dando aqui um pequeno spoiler, né, a gente pode dizer que, por exemplo, a potência anaeróbia, né, e aqui levando em consideração o sistema TPCP, por exemplo, é um tipo de exercício, tipo de prática que as crianças podem fazer sem nenhuma maior preocupação, vamos dizer assim. Elas não vão ter muitas dificuldades de fazer. A criança é muito ágil, muito ativa o tempo todo, e ela é caracterizada nas suas atividades por atividades curtas, né, e de alta intensidade. Assim, fica bem claro quando você chega, por exemplo, com uma criança na educação física escolar,
um grupo de crianças, melhor dizendo, numa aula de educação física escolar, se você vai lá, tira da classe e leva para uma quadra, por exemplo, né? E aí você solta as crianças na quadra durante alguns minutos ali para eles, né, saírem daquele ambiente da sala de aula, de ficar sentado e tudo mais. Você percebe nitidamente esse tipo de atividade que eles fazem. Eles correm rapidamente, tal, brincam, tal, fazem aquela atividade de alta intensidade e curta duração e depois param. Pedem para beber água e coisas desse tipo. Então, é típico da criança esse tipo de atividade. Então, se eu transferir isso para o treinamento, para as atividades do dia a dia, durante a natação, eu posso explorar isso, como eu falei, de forma tranquila, né? Quando eu penso na capacidade anaeróbia, por exemplo, que seria uma outra área, né? E pensando aí na prevalência do sistema glicolítico, né? Então já é uma outra exigência. Aí sim eu tenho que pensar um pouco mais, ter um pouco mais de bom senso no que eu vou prescrever, porque as crianças não respondem quando você propõe atividades que exigem a prevalência do sistema glicolítico como um adulto, né? E isso pode, não é que é, mas pode, né? Começar a trazer algum tipo de estresse no sentido de, não gosto muito dessa atividade, não me sinto bem, né? Trazendo talvez, às vezes, até um afastamento, né? Se eu pensar na potência aeróbia, então pensar principalmente em intensidades que têm como prevalência consumo de oxigênio, consumo máximo de oxigênio, eu tenho que ter um pouco de bom senso. Por quê? Lembrando que esse nível de intensidade e esse mecanismo energético aí que o organismo utiliza, ele precisa de mais maturação. Então, não é que eu não devo fazer, mas eu devo fazer com uma certa ponderação, pensando que ele está, a cada dia, a cada mês, a cada ano, maturando mais e suportando melhor essas atividades. Então, bom senso. Quando eu penso na capacidade aeróbica, que para nós, no treinamento de adulto, está relacionado com a intensidade dos limiares lá, né, limiar 1, limiar 2, eu, particularmente, e a literatura confirma isso também, sugiro que vocês, treinadores, né, professores, enfatizem mais a intensidade do limiar 1, né? Não que não possa levar a uma intensidade um pouco mais intensa, mas o limiar 1 seria mais adequado para essas faixas etárias mais tenras, né? Acho que basicamente é isso. Muito bem, Milson. A gente já tem uma pergunta aqui já rolando aqui nos comentários do YouTube. Quem quiser fazer, tá lá no Instagram, tá em outras redes sociais, corre no YouTube. Nosso grande Alexandre Diane está perguntando quais são as consequências de um processo de treinamento para crianças que são tratados como mini adultos. Alex, prazeraço falar com você e muito obrigado pela pergunta, né? Então, eu vou dar um exemplo da prática. Não vou nem me ater a pontos que a própria literatura já mostra, porque são vários, né? A literatura é bem extensa nesse assunto, mas vamos na prática, né? Os mais antigos vão lembrar de Márcio Santos, né? Márcio Santos foi um nadador do Flamengo, excelente nadador, hoje é técnico de natação, e que, na época, eu estou falando aí dos anos 80, 90, infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, sênior, adulto e tal. Essas são as categorias, né? Abaixo de infantil A, mirim, tal, petis, mirim, mas as categorias de federação, a partir de infantil A, 9 e 10 anos, né? Então, se você lembrar e for buscar nos anais da natação, né, os tempos que o Márcio Santos fazia com infantil como infantil A, né, 9, 10 anos, naquela época eram 4 provas para o infantil A. Sem livre, sem costa, sem borboleta, sem peito. Eram essas 4 provas. Ele ganhava as 4 provas e em certos momentos tinha tempos assim excelentes, poderia ser considerado recorde na época, não lembro bem, mas ninguém ganhava dele, vamos dizer assim, né? Aí quando ele passou para o infantil B, que na época era 11, 12 anos, entrava, se eu não me engano, o 200 livre e o 200 medley, além daquelas que já existiam, né? Ele já não era mais o top em todas as provas, porque fica até uma coisa quase que impossível, mas poderíamos esperar que sim. O que eu estou querendo mostrar? Quando ele passou para a Juvenil A, que era, na época, 13, 14 anos, isso já diminuiu assim para uma prova, né? Eu não vou lembrar todos os tempos e todas
as posições da época. Mas o que eu quero dizer assim, que o gráfico de rendimento e desempenho desse nadador, que todo mundo conhece, ele mesmo reconhece e conta muitas histórias da época dele como nadador, de um rendimento, assim, nível excelente, né, infantil A, até chegar a juvenil A, juvenil B, foi uma coisa decrescente, né? Então, assim, tentando responder a sua pergunta, né, quais são as consequências disso, né, desse, vamos dizer, estereotipo exigente demais, né, uma especialização precoce muito acentuada lá na frente. O que vai acontecer é que, até agora há pouco, acho que o próprio Renato comentou, a questão da maturação, e eu comentei também na questão desse crescimento e desenvolvimento não ser uniforme, né? E na própria pessoa não é uniforme, se você comparar um com o outro, então, né? E aí, lógico, aqueles que maturaram mais tarde, talvez na época o Márcio já era bem maturado, eles vão alcançar, vai acabar chegando, né, num nível onde todos vão acabar se encontrando. E talvez o pior, assim, nesse panorama, né, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto de enfrentar as situações competitivas. Eu vi vários, não só dando esse exemplo que eu dei, mas aqui mesmo na Baixada Santista, casos parecidos, que depois, na primeira vez que perde, e aí entra um monte de coisa que está em volta dele, não só ele, os pais, o técnico, o diretor do clube, a torcida, os amigos, né? Primeira vez que perde, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, assim, parece até que os treinadores não imaginam que um dia isso vai acontecer. E ele tem que saber disso. Por isso que ele não pode supervalorizar as categorias mais tenras e querer fazer, como a gente já falou, a criança domine adulto. Porque a primeira vez que perde, num caso desse, né, nesse caso típico e outros que eu já vi também, é uma tragédia. E aí, ele não vai perder uma vez, ele vai perder várias vezes. Porque a gente, até de maneira geral, na vida, perde mais do que ganha. Então, é complicado, porque aí psicologicamente isso vai ficar... Eu tive exemplos aqui de uma nadadora, não vou citar nomes, mas que também era incrivelmente maturada com a idade e ganhava tudo. As meninas, era uma nadadora, né? Então as meninas, quando subiam no bloco de partida ao lado dela, elas já tremiam, com aquela idade de 9, 10 anos. E ela aconteceu a mesma coisa, como foi o Márcio e outros, né? E aí, ela ficou depois muito tempo sem nadar, muito tempo. Ela não queria mais nadar, não queria mais nadar. E eu soube, há pouco tempo, uma competição de Master, que ela estava nadando de novo. Fiquei super feliz, encontrei ela, né? Fiquei super feliz dela estar com prazer em cair na água, prazer em treinar, prazer em levar a natação como um estilo de vida e tudo mais. Então, eu penso que esses são os pontos mais cruéis, vamos dizer, nesse aspecto, né, de você não respeitar tudo isso. Comentou muito aí da parte psicológica, da parte do ganhar e perder. Outra frase que você comentou que vale a pena destacar, que a gente mais perde do que a gente ganha. Nesse mesmo podcast, a gente entrevistou o nadador olímpico Gabriel Santos, e ele mesmo falou que é difícil porque a gente mais perde do que ganha. Então, os momentos de baixa, é difícil a gente compreender isso, e a gente também só valoriza os momentos que a gente está lá em cima, porque a gente teve esses momentos de baixa. Então, o atleta tem que saber vivenciar esses dois momentos, que às vezes a gente não consegue. Como ela maturacionou primeiro, ela está ganhando, chega no momento que ela vai perder, ela não sabe lidar com isso. A gente encontra vários atletas. A gente tem até essa postagem que a Natação Criativa fez, que gerou mais de 5 milhões de visualizações, quase 4 mil comentários, de uma criança de 4 anos numa prova de 50 metros. Essa mesma criança, ela esteve no último Mundial, visitando os atletas de ponta, já no ambiente de adulto. Visivelmente, ela tem uma técnica acima das outras crianças para a idade dela. E aí a gente imagina o volume e a intensidade de um treino. É difícil a gente só ver um relance, mas como especialista, ou até mesmo como muito tempo vivendo a natação, dificilmente alguém vai ter uma habilidade dessa com pouco treinamento. E aí eu entro com a outra pergunta. Então, para ela executar isso, ela especializou demais esse movimento. É que nem, por exemplo, tem uma criança que adora comer lasanha.
Imagina a gente dar lasanha todo dia para essa criança. Vai chegar no momento da vida que ela não vai querer mais ver lasanha, que é o que vai acontecer com essa criança. Imagina essa especialização tão precoce. Como vai ser o treinamento dela, que desde o início de uma natação até uma medalha olímpica, é por volta aí de 15, 18 anos que essa pessoa vai ter que estar praticando esses movimentos, e porque essa aceleração no processo, né, Emilson? Então, eu vi esse vídeo, aliás, espetacular vocês colocarem isso e levantarem, né, essa bola enfim, esclarecerem as pessoas de maneira geral. Aí eu coloco assim, os pais como um ponto importante na questão do esclarecimento, tem até coisas que depois a gente pode falar mais sobre os pais e tal, mas assim, o importante de tudo é respeitar o desenvolvimento motor dessa criança. Eu reputo que essa criança ela tem uma habilidade natural muito grande, muito mais do que efeito de qualquer aula e treinamento. Eu reputo isso, porque uma criança de 4 anos, em geral, não consegue coordenar muito bem essa complexidade que é nadar crawl. Então, alguns coordenam melhor, chegam a coordenar melhor, outros têm dificuldade e vão começar a coordenar melhor mais tarde. Imagina uma menina fazer uma performance dessa, né? Que ela ainda sai de cima do jeito dela, mas ela sai de cima do bloco de partida, né? Faz lá toda a postura para fazer uma saída de track, né? E sai nadando assim com uma leveza, né? Uma coordenação de pernas e braços e respiração, como uma pessoa que já nada há muitos anos, né? Então, assim, ela tem uma habilidade natural muito, muito elevada, e lógico, quem vê isso, né? Que pensa? Puxa, essa pode ser uma das nossas campeãs. E aí acaba, às vezes, perdendo um pouco a realidade, colocando, como a gente fala, o carro na frente dos bois. Apesar dela ter toda essa habilidade, ela é uma criança de 4 anos, então a gente não pode esquecer isso, né? E está lá dando uma prova que é uma prova, na minha opinião, assim, continuo dizendo isso, né? Não ideal para uma criança pequena como ela, ou até as crianças maiores, de 6, 7, 8, 9, 10, né? Porque a gente vê nos programas de natação, em geral para essas crianças, as provas curtas, né? Eu não sei, assim, até entendo, mas por que não ter as provas mais longas, né? Se eu acabei de falar agora há pouco que o sistema aeróbio na criança a gente pode explorar muito melhor e muito mais tranquilo, sem pensar em alguns danos, né? E, lógico, de forma gradual, não vai pegar uma menina de 4 anos e querer colocar um treino com enfoque aeróbio de 4, 5 mil metros, né? Ela vai vir um dia, não vai vir mais. Então, tem tudo isso. Então, é a questão de ponderar muito bem todos esses aspectos, mas essa menina tem uma habilidade muito, muito elevada, além da média, para poder coordenar tudo isso. Normalmente elas não conseguem coordenar tão bem, e ela ainda, além de coordenar, ela tem performance, né? Eu não sei quanto ela fez, não sei se chegaram a medir, mas ela deve ter feito até um tempo bom, né? A gente não tem o tempo dela. Eu sei que a publicação original tem, mas eu não me recordo, dá para a gente puxar. Mas um assunto que a gente precisa, assim, refletir. E como respeitar todas essas fases de desenvolvimento motor para garantir que o esporte seja benéfico e seguro para esses jovens? Então, aí nós vamos cair um pouco no que a gente, nos bastidores, aí conversou, né? A gente precisa manter uma palavra importantíssima em qualquer esporte. Na natação não é diferente. Acho que na natação, para mim, um dos esportes mais resilientes, né? Pensando no aspecto de você anos e anos para chegar lá no alto rendimento, chama-se motivação. Então, todos os recursos motivacionais que os professores, os técnicos puderem usufruir, né, na rotina do dia a dia, porque a rotina é uma coisa que mata qualquer um, a gente sabe. Rotina de trabalho, rotina da cozinheira, rotina do professor, enfim, né? De todo mundo que trabalha, vive e tal, você tem uma rotina, e às vezes a rotina é dura, né? E o treinamento é uma rotina também, né? Então, ele não pode ser uma coisa desagradável para uma criança, ele tem que ser uma coisa prazerosa, né? Então,
tem, assim, deve haver um equilíbrio nesse aspecto, daquilo que é mais lúdico e aquilo que é mais treino de natação ou aula de natação. E diferenciar muito bem, que às vezes o pessoal também confunde um pouco, o que é aprender. Então, aqui é aula de aprendizagem. Então, aprender, praticar. Agora ele está praticando, ele já aprendeu que nessa menina, ela domina o nado crawl, ela precisa praticar, né? Aperfeiçoar, será que o nado dela é perfeito? Não deve ser perfeito. Ela tem uma bela uma habilidade e tudo, mas tem coisas ali para arrumar. Será que ela consegue arrumar tão cedo assim, com pouca idade? Será que ela tem essa sensibilidade, essa consciência corporal? Provavelmente não. Vai requerer tempo. Então, uma coisa é aprender, outra coisa é praticar, outra coisa é aperfeiçoar. A outra coisa é treinar e a outra coisa é competir. Então, não pode confundir essas coisas, não pode misturar essas coisas, porque não costuma dar certo. Então, no caso dessa menina e qualquer outra criança que a gente esteja pensando nesse nível, com habilidades acima normalmente da média, aí a gente pega vários exemplos em outros esportes. Se a gente for começar a abrir um pouco, eu não vou abrir para a gente não fugir do foco da natação, mas você vai ver isso em vários esportes. Né? Então, aprender, praticar, aperfeiçoar, treinar, competir. Então, todo centro esportivo, todo clube, enfim, onde tem programas de natação, essas coisas precisam estar bem claras. Né? E organizar as aulas e os treinos, as categorias e tudo mais, de forma onde essas coisas sejam respeitadas, porque senão perde um pouco a mão. Né? E aí, o envolvimento dessa criança na natação competitiva tem que ser uma coisa gradual. Né? Então, eu costumo sempre falar isso, e falo isso, inclusive, na graduação, e já falei muito em cursos que eu ministrei e tudo mais, até nas disciplinas de pós-graduação que a gente tem aqui na universidade, um envolvimento gradual. Por quê? Porque, por exemplo, se a menina, se qualquer um vê, já vai querer colocar ela para nadar com, sei lá, né, até com federado, porque ela nada muito bem, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, esse envolvimento gradual seria, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? Tomadas de tempo durante as aulas, de forma individual, porque se você confrontar um com o outro, pode começar a criar, às vezes, algum tipo de inibição por parte de um e supervalorização de outros. Então, individualmente, sem fazer muito alarde, de vez em quando você faz uma tomada de tempo, você já vai ter uma noção de 10, 20 crianças que você lida, quanto ele faz em determinada distância. Depois, ao gradual, uma tomada de tempo coletiva, onde você já tem essa noção, aí você vai colocar aqueles em níveis semelhantes juntos. E aí você faz tipo uma competiçãozinha, uma tomada de tempo coletiva. É alguma coisa que está aproximando da competição? Mas não é competição. Né? Não tem cobrança, não tem plateia, não tem isso, não tem aquilo. Né? Apresentações. Então, o clube, a academia, a piscina, o centro esportivo, o centro comunitário vai fazer uma apresentação no final do ano com as crianças e os pais. Parece que não, mas gera estresse nas crianças isso aí. Tem crianças, às vezes, que se sente mal, quer ir no banheiro, não quer ir, fica com febre. Por quê? Porque gera um estresse. É uma coisa leve para a gente, é uma apresentação, todo mundo vai ser premiado. O ideal é que todo mundo seja premiado. Se for haver premiação, é um santinho, santinho para todo mundo. É um diplominha, diplominha para todo mundo. Né? Então, uma apresentação, que é uma coisa legal para os pais em começarem a entender esse processo. E eles precisam ser muito bem informados. Se você não dá informação para os pais, vai vir cobrança exagerada, cobrança inadequada, diz que me diz que. Né? Então, é importante a informação o tempo todo para os pais. Beleza, fez uma apresentação, vamos fazer um festival interno, aí faz uma coisa mais organizada, que tenha divisões por idades e tal, que tem algumas atrações super lúdicas para as crianças também, para eles sentirem prazer, vou falar um palavrão aqui, tesão, né, de estar lá. Quando acabar o festival, se a criança falar para o pai ou para o professor, quando é o próximo, foi tudo bem. Se ele sair de lá cabisbaixo, de saco cheio, o pai também meio aborrecido, não foi legal. Então, festival interno com clima de festa.
tem que ser uma festa. A criança não gosta de festa? Então, o festival tem que ser uma festa, porque quando acabar, as crianças já querem saber quando vai ter o próximo. Beleza. Aí, vamos aumentar o nível de estresse? Vamos. Vamos fazer, então, agora uma participação onde outras instituições estejam presentes. E aí, eu sempre falo isso, é muito legal, como a gente conhece os professores, os técnicos, você convidar uma outra academia, um outro clube, um outro centro comunitário, sei lá, que tenham profissionais que tenham uma mesma filosofia de trabalho, para não chocar, porque aí começa pai e mãe comentar um monte de coisa. E aí você faz, vamos chamar de amistoso, que vem 2, 3 academias ou 2, 3 instituições, e a gente faz um festivalzão, mas aí com o envolvimento já de outras crianças. Está indo para um clima de competição? Está cada vez mais, né? Porque agora tem outras crianças. Mas eu continuo premiando todo mundo igual, porque é festival. Todo mundo premiado igual, né? Então, olha as fases que eu vejo como importante de você introduzir essa criança na natação competitiva. E você me falou desde o começo, quando a gente está nos bastidores, que a coisa não anda muito assim como eu estou falando, né? Eu vejo que, se não for dessa forma, quando chegar lá com 16, 17 anos, principalmente a menina, não quer mais saber de natação. Tem muitas outras coisas muito mais interessantes. E no mundo de hoje, então, meu Deus do céu, né? Então, você tem que criar todo esse prazer de estar lá, toda essa educação esportiva, né? Bom, falando do amistoso, agora sim, depois de um amistoso desse, e ver algumas participações dessas, competições que tenham esse mesmo enfoque, aí eu começaria a pensar em competição por categoria, talvez começar a federar, tal, até chegar em níveis mais elevados. Eu penso que tem que ter essa escadinha, né, colocando o estresse competitivo com muito cuidado nas crianças. E vamos lá então, Nilson, vamos agora para um outro momento de reflexão. A gente fala que tem que ter esse momento de prazer, esse momento de alegria, diversão, para motivar essa criança, esse aluno que está dentro da piscina. Como eu comentei lá no início da nossa entrevista, a gente tem um acompanhamento pela metodologia das academias credenciada, e 70% ali das crianças deixam da iniciação para o aperfeiçoamento, aí a gente vem com uma nova linha. Então vamos trazer o lúdico, vamos trazer a brincadeira, vamos trazer os jogos para dentro da piscina. Só que aí a gente vai para o outro lado, que é o quê? Que aí a aula fica só brincadeira, 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 e vira uma recreação. Não que a recreação esteja errada, mas é um objetivo diferente do aprendizado da natação. E aí, como você criar um ambiente que tenha tanto essa parte de diversão, mas também um momento de disciplina, garantindo que o aprendizado seja prazeroso, mas que tenha aprendizado? Então, o que eu falo quando eu me refiro ao lúdico, né? O lúdico faz parte da aprendizagem. Você ensina a mesma coisa para uma criança e até mesmo para um adulto de formas diferentes. A mesma coisa. O foco hoje vamos pegar aqui um fundamento básico da natação aí. O foco hoje por exemplo... Virada olímpica, vai. Virada olímpica? Boa, virada olímpica. Virada olímpica, é bem da natação competitiva mesmo, né? Eu, basicamente, uso uma sequência pedagógica para ensinar a virada olímpica, que dá muito certo, né? Se eu for ensinar para um adulto, por exemplo, numa aula de natação de adulto, eu vou fazer todas essas etapas usando toda uma linguagem e palavras que ele entenda, vou ajudá-lo, principalmente nas primeiras vezes que ele vai fazer rolamento, ele não consegue, às vezes, fazer, né? Vou mostrar para ele o que normalmente acontece quando ele está começando, para onde ele vai, às vezes ele empurra o corpo na parede, o corpo não sai na direção que tem que sair, o posicionamento, tudo mais. Então, estou numa linguagem do adulto. Esse mesmo fundamento, virada olímpica, se eu estou trabalhando com criança, eu posso usar toda uma linguagem, mas de acordo com a idade, lógico, eu estou falando criança, mas tem níveis também, né? Vamos supor, de 7 a 10, de 6 a 10, eu uso uma linguagem um pouco mais infantil, de 11 a 14, um pouco mais juvenil, enfim, né? E ao ponto de, por exemplo, eu me lembro muito bem em lugares que eu trabalhei, nesse fundamento que você está falando, de ter uma turminha em cada raia, por exemplo, 3, 4 em cada raia, né? E a gente fazer esses fundamentos e tal, e quando eles já estavam dominando um pouco melhor, eles faziam juntos. Então, a primeira parte do fundamento, vocês vão nadar olhando para o fundo da piscina, em cima da faixa,
A faixa vai chegar uma hora que vai ter um final, que é um T, né? Ela tem um T. O T está a tantos metros da parede, tudo isso a gente faz desde o começo para eles aprenderem o tamanho que tudo aquilo representa em relação ao corpo dele, porque cada um tem um tamanho, né? E aí vocês vão só tocar a mão na parede. Aí eles vão juntos. Então prepara, vai. Aí sai um em cada raio e só faz esse fundamento. Vamos supor, essa parte do fundamento, né? Então a gente quebra o fundamento em várias partes. Legal. Então, agora, ó, quando vocês forem chegar à parede, vocês têm que observar a chegada da parede por baixo d'água e fazer uma cambalhota. A cambalhota a gente trabalha muito de várias formas também, de forma lúdica, fora d'água, dentro d'água. Sendo que o pé tem que tocar na parede. Tá? Então aí vai. Então aí você faz a primeira turma, a segunda turma. Isso tudo não pode ter pressa, porque uns vão fazer muito bem, outros não vão. Aí às vezes você tem que entrar na água, né, acertar, corrigir, ajudar. Legal. Terceiro, agora vocês vão nadar, vão observar a piscina por baixo da água e quando chegar próximo à parede, além de fazer o rolamento, tocar na parede, vocês vão sair da parede, não exigindo como, né? Só sair da parede, empurrar a parede. Mais uma parte. Tudo isso na base da conversa, da brincadeira, da fala. Às vezes tem algum que faz de um jeito, todo mundo dá risada, o outro vai parar na raia do outro, enfim, né? Legal, próximo, agora vai nadar, olhando a parede, o fundo da piscina por baixo d'água, aproximação à parede, rolamento, toque na parede, só que tem que sair de peixinho, né? Os braços estendidos, mãos sobrepostas. Aí já é uma outra exigência. Enfim, de novo, escadinha de aprendizagem. E de forma lúdica, de forma informal, relaxada. O adulto fez isso? Fez. Você ensinou a mesma coisa? Fez de uma forma um pouco mais formal. A velocidade do aprendizado é diferente, né? Lógico. O adulto aprende, lógico, a velocidade da aprendizagem é diferente, porque as janelas de aprendizagem do ser humano estão mais lá nessa idade entre 7 e 12 anos, mais ou menos, uns mais, outros menos, né? Então, assim, um exemplo que você deu e que eu lembrei aqui, que pode ser uma estratégia interessante. Muito bom, Emilson. E aí um outro assunto que é importante também a gente levantar, como identificar tanto as crianças e adolescentes com potencial esportivo e como incentivar o desenvolvimento de suas habilidades, que nessa criança que a gente mostrou do vídeo, a gente vê que ela tem um potencial, como identificar e não pular essas etapas, como fazer esse trabalho correto com essa criança, porque a gente vai ter a pressão dos pais, da diretoria, como você disse, de outros treinadores. Rapaz, essa aí é a parte mais complicada, principalmente no país que a gente vive, né? Por quê? Porque a gente vive num país continental, é um país gigante, né? Gigante. E o ideal, tem um slogan que um amigo nosso aqui de Santos fala, ele já foi vereador, já foi secretário de algumas secretarias, então, ele fala assim: você pense globalmente e atue localmente, até levando em consideração essa enormidade que é o nosso país. Então, se você não consegue fazer uma coisa, às vezes, vamos dizer, estadual, federal, sei lá, regional, envolvendo uma área grande, você tente fazer localmente. E aí, né, não é uma coisa também de hoje para amanhã, é uma coisa de anos, que o ideal, né, seria a teoria de longo prazo que a gente fala, o treinamento a longo prazo, né? E aí você tem que passar por algumas fases, que a gente chama de detecção, seleção e promoção do talento esportivo. O talento esportivo é alguém... O que é um talento? Vamos começar pela palavra. O que é um talento? Alguma coisa que está além do que seria a média. Então, tem um talento intelectual, vamos pensar no talento esportivo. Então, ele normalmente... É aquela menininha que a gente viu lá no vídeo, né? É um talento fora, muito fora da linha média, do que a gente vê para a idade, para as habilidades, o que ela consegue fazer. Então, essa ideia de treinamento a longo prazo, usando essas fases, detecção, seleção e promoção de talento, significa o quê? Para eu fazer detecção, eu teria que ter um grande número de praticantes. Porque desse grande número de praticantes, eu não vou isolar ninguém, todo mundo vai continuar praticando. Mas, com o tempo, com algumas avaliações periódicas, eu vou selecionar aqueles que vão para um nível mais elevado. Então, essa é a seleção do talento.
E na seleção de talento, ele vai caminhando até entrar no nível de treinamento mesmo, né? E do treinamento, nesse nível aí de seleção, ele vai para o que a gente chama de promoção do talento esportivo. Qual é a diferença da promoção para a seleção? Na promoção, eu tenho que ter já um atleta praticamente formado e dar a ele todas as condições necessárias para ele continuar treinando. Só treinando, só pensando em treinar. Ele não estuda mais? Estuda, mas você tem que dar condições para ele estudar, condições boas, adaptações, né? Então, por exemplo, no modelo americano, é muito parecido com o que eu estou falando agora. Os atletas universitários, que são altíssimo nível, eles têm todas as adaptações necessárias para eles treinarem, né? Então, não estou querendo aqui fazer nenhuma utopia, mas, enfim, coisa parecida que alguns fazem aqui no Brasil, que eu sei, né? Não é uma coisa que não existe aqui, mas você precisa adaptar o horário da escola, né? Até aqueles que já são universitários, que curso ele vai fazer. É muito difícil, existem, mas é muito difícil um atleta de alto rendimento em plena forma fazendo medicina, porque é um curso que é uma carga horária enorme e vai acabar dando confusão ali de conciliar as coisas. Mas é muito comum adaptarem para outros cursos, né? Porque, né, um curso que seja mais possível. A gente teve vários exemplos aí de atletas brasileiros que foram treinar e continuam treinando fora, né? E acabam entrando nessa adaptação. Então, assim, isso pode evitar o estereótipo e evitar a especialização precoce, né? Então, na prática, a gente teve alguns exemplos aí que foram, e ainda temos, né, alguns exemplos que são bem sucedidos nesse aspecto. Mas é muito difícil implantar isso, muito difícil. Agora, se é um país ou é um local, se é uma coisa que vem de um programa institucional, se torna um pouco mais possível, né? Então, tem modelos como tem na Austrália, que é um modelo muito legal, o modelo próprio americano e outros modelos que talvez a gente pudesse, se não conseguir fazer de forma institucional, usando, né, uma área como um estado, um país, né, uma região, que você faça no seu local de trabalho. Mas aí entra toda a questão da educação daqueles que estão ao redor, porque vai surgir as comparações, vai surgir comentário, vai surgir um monte de coisa nesse sentido. Vamos lá, Emilson. E aí a gente tem aquele momento de transição, que também é um momento bem delicado quando a criança sai do formativo e vai para o competitivo, que gera ansiedade, gera tensão. Às vezes a gente tem aquele dia de avaliação, a criança ela chega mais tensa, ela tem dificuldade de performar. Como, na sua opinião, é mais coerente a gente fazer essa transição do formativo para a equipe competitiva? Não vai fugir muito do que a gente falou até agora, né? A gente tem que levar em consideração toda essa parte que a gente comentou, né, de crescimento e desenvolvimento, maturação e tudo mais. Tem crianças que sentem mais essa fase de mudança do que outras, até mesmo quando muda o professor, né? Tem criança que às vezes para de nadar, só por causa da mudança, quer dizer, é uma coisa que precisa ser preparada, né? Porque ela fatalmente, uma carreira de, sei lá, vamos colocar 8 anos que ela pratica natação, ela vai ter mudanças, né? Não tem jeito, não tem como, né? Desde aquele professor que começou com ela, ensinou ela a nadar, até aquele que se torna depois o treinador, são coisas que vão acontecer. Então tem que haver um certo preparo nessas mudanças desses níveis, né? Mas aí tem essa questão, principalmente, né, de aspectos importantes a levar em consideração, de respeito a esses aspectos que a gente comentou, né? Fluxo de informações, né, entre todos os envolvidos, né? Papéis bem definidos daqueles que estão envolvidos nesse processo, né? E ela como criança, né, está ao par disso, e principalmente os pais, senão, né, a criança ela é dependente dos pais e ela é muito influenciada pelos pais, então tem que ter esse fluxo muito bem funcionando muito bem o tempo todo, né? E aí a gente cria ou tenta manter em harmonia o que eu chamo do tripé fundamental para essas coisas funcionar, né? Que é professor ou técnico, é uma parte do tripé,
os pais e as crianças ou atletas. Então, esse tripé tem que funcionar em harmonia o tempo todo. Porque quando surgiu uma situação dessa, né, de mudança mais importante, né, a criança e os pais já estejam, né, preparados para isso, para dar continuidade. E aí você comentou esse tripé, ele é muito importante, só que muitas vezes a gente tem receio de conversar com esses pais, de ter essa comunicação. Então o professor ele fica um pouco, o técnico um pouco atrás. Como a gente criar essa construção aí desse convívio, dessa relação positiva entre criança, prática esportiva e principalmente o papel dos pais dentro desse processo pedagógico? Então, aí, Renato, eu acho que vai depender muito de cada instituição, de cada clube, de cada academia, ou de cada centro esportivo, enfim. Porque alguns clubes, ou algumas. Vamos colocar esse, né, um clube top, vamos colocar, por exemplo, o Pinheiros, né? Ou aqui a Universidade de Santa Cecília, enfim, clubes que têm uma estrutura maravilhosa, uma estrutura boa e tal, né? Se não é, ou se não deve ser, vamos dizer assim, nós, professores técnicos, a fazermos esse papel, ter essas conversas, ter essa preparação, manter esse tripé em harmonia de forma constante, né? Alguém tem que fazer. Ah, mas lá, por exemplo, eu tenho psicólogo. Bom, então, vejo que seria talvez a pessoa importante para isso, né? De ter esse engajamento no dia a dia e poder minimizar essas situações de possíveis estresse em decorrência do andamento da carreira da criança, do atleta, né? Mas, em geral, né, a gente sabe que na prática, lá desde o Tumiaru, que foi onde eu comecei como técnico de natação, um clube pequeno aqui de São Vicente, né, o técnico, o professor, ele faz tudo. Eu aprendi a digitar no Tumiaru, só que era digitar naquelas maquininhas de escrever antigas, né, os cartões de prova, os ofícios e as coisas todas, né? Eu não sabia fazer isso, né? Eu era aluno de educação física ainda, não era nem formado. Eu era auxiliar técnico na época, né, professor de algumas turmas e tal, né? Como todo mundo começa, né? Era psicólogo em certas situações, né? Era fisiologista, era treinador, era tudo, né? Roupeiro, né? Sei lá, tudo que você imagina em geral, né? Na prática, no geral, assim, né? Na realidade do esporte é mais ou menos assim, mas não seria o ideal. Então, assim, há de ter alguém a fazer isso. Alguns treinadores são muito bons nisso, são muito bons nisso. Mesmo não tendo, às vezes, uma pessoa, vamos chamar aí que seria mais adequada, ele faz esse papel muito bem. Outros, às vezes, não lidam tão bem, né? Mas é fundamental ter essa harmonia dessa forma, porque surgem muitas situações, eu passei por várias, desagradáveis, por falta, às vezes, de um fluxo de informação melhor, ou por picuinha de alguém no meio, coisas que, você sabe, que acontecem, comparações, né? Eu hoje, né, lógico, depois de tanto tempo, se fosse voltar a ser treinador, eu não teria estômago para muita coisa. Eu ia ser muito, muito direto com pai e mãe. E eu não sei se eu seria bem sucedido. Muito bem, eu acompanho, você deve conhecer o professor Alberto Clar, um dos meus sócios em duas empresas, e ele comenta a mesma coisa, não sabe se ele conseguiria ser técnico ainda hoje em dia. Mas, Emilson, para quem quer saber mais sobre o Emilson, para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, aonde ele se encontra, redes sociais ou seus projetos, agora é hora de a gente fazer esse jabá, e você estará também presente no 19º Encontro de Técnicos e Professores, Encontro Nacional, no dia 21 a 23 de fevereiro em Indaiatuba. O que você está preparando? O assunto vai ser esse que a gente deu um spoiler, né? A gente só falou bem superficialmente. O que você prepara para lá e quais são suas redes sociais? Legal. Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez você, Renata, sua empresa, seu grupo, todo o evento aí a partir do Alex, do convite, né? Muito feliz, muito honrado, espero poder levar um pouquinho aí de conhecimento para todos que estarão lá presentes. Convido todos a estarem presentes na medida do possível. Alguns aqui, colegas de Santos, já perguntaram um monte de coisa, já mandei um monte de coisa para algumas pessoas.
Eu sou o professor Emilson Colantoni, muita gente não me chama pelo nome, nem me conhece por esse nome, todo mundo me conhece como Nuno, que é um apelido que eu adquiri lá em 1978, quando eu comecei a jogar polo aquático, joguei polo aquático vários anos, e sou professor da Unifesp, aqui em Santos, a Universidade Federal de São Paulo, no curso de Educação Física, sou credenciado no programa de pós-graduação em Ciência do Movimento e Reabilitação, vinculado ao Departamento de Ciência do Movimento, tenho grupo de estudos, que é o GEPAFS, Grupo de Estudos em Pesquisas da Atividade Física e Saúde, e um grupo menor, que não é um grupo registrado ainda no CNPq, que eu já tive esses grupos anteriormente, e aqui na Unifesp não tinha tido ainda, que é um grupo que vai tratar basicamente de esportes aquáticos, surf, que é uma coisa que eu lido muito aqui em Santos, coordeno um projeto espetacular, modesta parte, com pessoas com deficiência, polo aquático, natação. Então, basicamente, são essas as modalidades, é um grupo mais específico. Pelo site da própria Unifesp, né, unifesp.br, é possível encontrar todas essas informações do corpo docente, no meu caso, né, e do próprio GEPAFS, né, @GEPAFS. A gente tem um Instagram lá, que é o do nosso grupo, é um Instagram, não vou dizer que é muito, muito ativo, mas tem algumas informações lá também. E aí eu aproveito, né, para fazer mais um jabazinho, que é o lançamento desse livro, que ocorreu ano passado, e que no encontro eu vou basicamente tratar um dos capítulos desse livro, que é os aspectos funcionais, né, da atividade física, do esporte em crianças e adolescentes. Então, envolvendo toda a parte aí de maturação, a parte das vias energéticas, a parte de treinamento, nesse encontro, e nós vamos nos ver lá, se Deus quiser. Muito obrigado, Emilson. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua contribuição, por aceitar o convite de estar com a gente no evento, ao lado de ótimos profissionais, além de fazer parte da mesa redonda. Então, no domingo, depois de todas as palestras, todos os participantes poderão aí refletir, discutir e fazer a pergunta. Então, as dúvidas, às vezes a gente demora anos atrás de livros, artigos, para tirar as nossas dúvidas práticas quando a gente chega ali na borda da piscina. E a gente vai ter várias personalidades, diversos assuntos, para você poder falar, tirar todas as suas dúvidas. Esse é um momento ali muito importante no evento, no domingo, na parte da manhã. Eu estarei presente na sexta e no domingo. Sábado eu tenho uma aula de pós-graduação aqui em São Paulo, então não estarei presente. Mas na sexta e no domingo estarei aí junto com vocês. Eu sei que vai ser um evento grandioso aí, com organização aí da Natação Criativa. Já esperamos aí próximo de 50 pessoas, muita gente inscrita e gente boa. Então, Emilson, muito obrigado. E eu vou deixar aí um convite para quem ainda não fez a inscrição. Se seguir o canal da Natação Criativa, seguir o canal do Emilson, tirar uma foto desse encontro, eu dou um super desconto aí para você fazer parte desse evento. Mas tem que tirar uma foto, marcar a gente no story, estar seguindo as duas contas, e aí você ganha um super desconto para quem ainda não fez a inscrição. Então, Emilson, muito obrigado mesmo pela sua presença, obrigado mesmo. Eu sei que teremos outras entrevistas, porque assunto aqui não falta. Eu adoro surf, eu também sou incentivador de a gente promover a prática do surf no aprendizado aquático. Então, a gente vê o litoral, a costa litorânea do Brasil, gigantesca, e não porque as academias não introduzir ali no ambiente controlado, as primeiras habilidades, os primeiros movimentos do surf, para depois a gente fazer o famoso batismo lá no mar. Mas as academias estão perdendo ali um grande processo, como eu falei, são 15 anos para o aprendizado, a gente às vezes fica no crawl, costas, peito e borboleta, tanta coisa do polo, como você falou, do surf, nado sincronizado, que a gente poderia introduzir, porque a gente não sabe qual vai ser o esporte que essa criança vai escolher lá na frente, a gente tem que dar repertório para essa criança, se ela vai escolher, se ela vai para o surf, se ela vai para a natação, se ela vai para o polo, mas é importante a gente introduzir essas habilidades ali já no aprendizado na natação, mas isso é papo para outras entrevistas. Muito obrigado, eu concordo plenamente, né? A gente pode chamar isso de educação aquática, ou introdução das habilidades aquáticas, que não é só a natação, né? Não é só o polo, é todo um conjunto de habilidades aquáticas que, para a criança de maneira geral, para a sua saúde, para o seu desenvolvimento, vai ser fantástico. E como você levantou logo no começo, né, as questões da segurança, né?
A criança vai para um piquenique, vai para um acampamento, lá tem um lago, né? Se ela tem habilidades aquáticas, se acontecer alguma coisa de criança cair no lago, né? Um rio, qualquer coisa assim, ela tem segurança. Aqui mesmo, né, no mar, sexta, sábado e domingo, entrou uma ondulação muito forte aqui na Baixada. Eu fui os 3 dias surfar. A corrente, no raso, com água na cintura, estava muito forte. Então, você pega ali uma pessoa despreparada, uma criança, leva fácil, não vai achar mais, porque ela estava muito forte. Então, isso é muito importante, essa educação aquática, essas habilidades aquáticas. Então, muito importante. Santos faz muito bem isso, esse trabalho. Então, são pouquíssimos casos de incidentes aquáticos. Eu tive em São Sebastião, nas últimas férias, a gente tirou um rapaz de 23 anos, estava isso, o mar estava um tapete, mas ele pegou uma corrente de retorno, quando ele viu que não dava pé, se desesperou, e não tinha salva-vidas no local, porque era um lugar tranquilo, e a gente conseguiu retirar, ter o salvamento, ele conseguiu sobreviver, mas é não ter essa vivência em outros ambientes. A gente também só fica naquele ambiente controlado, a gente não promove outras competências aquáticas. Mas, Emilson, muito obrigado mesmo. Te encontro aí no 19º encontro aí de técnicos e professores de natação em Indaiatuba. Muito obrigado e até a próxima. Abraço.